viemos e seguiremos. O tema da noite é vivendo coisas maiores. Eu creio, em nome de Jesus, que nós já estamos vivendo coisas maiores. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para a nossa vida, vivendo coisas maiores. Eu fiquei refletindo no tema, esta frase do tema, e essa é a vida do cristão, né? A maneira como esse verbo está conjugado indica e fala muito a respeito da nossa própria vida, a partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós vivemos em um grande endo, nós estamos vivendo uma nova vida, nós estamos morrendo todos os dias para que a vida de Cristo esteja em nós. Nós estamos buscando e fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, todos os dias. Vivemos em um grande endo, onde o Senhor, Ele vai nos convidando à movimentação para a glória dEle. E o tema fala sobre isso, fala sobre um viver que se manifesta em um verbo que indica não uma ação completa, irmãos, porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as coisas não se completaram lá. Nós que aqui estamos, passamos a viver todos os dias, diariamente para Cristo, e com esta vida para Cristo, vamos nos tornando cada vez mais envolvidos com o seu querer, conhecedores do seu querer, conhecedores da sua vontade. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e muitas vezes até pela maneira como as coisas são postas, parece que tudo está por vir, não parece? Olha, quando finalmente aquela porta se abrir, quando finalmente aquele filho ou filha se converter, então fica parecendo que tudo na vida está no porvir, mas a igreja já está vivendo coisas grandes. Você, como igreja de Cristo, já está vivendo, caminhando, comendo o melhor dessa terra. Não é sobre algo que vai se consubstanciar no futuro, mas é sobre algo que já está sendo derramado sobre a sua vida todos os dias, em todo tempo, em todo momento. E você vai dizer aí no seu coração: essa pastora nem sabe da minha vida, ela não sabe o que eu estou vivendo, ela não sabe que a porta ainda não se abriu, ela não sabe que o meu casamento ainda não está da maneira como eu desejaria, ela não sabe as coisas que eu estou passando, que eu estou suportando. Como pode ela dizer que as coisas grandes já começaram? E aí, quando eu me fiz essa pergunta, Deus me fez lembrar que José não se tornou governador no dia em que ele entrou bonito, vestido e cheiroso para falar com Faraó. Aquela história começa dentro de um poço, porque se lá ele não fosse lançado, ele nunca chegaria no Egito. É quando eu e você entendemos que todas as coisas que estamos vivendo cooperam para aquele grande e maravilhoso dia, o dia final, é que entendemos que o nosso Deus, Ele não é Deus de vitórias imensas, mas Ele também é Deus das pequenas vitórias. E se você levantou hoje, exalte e glorifique ao nome do Senhor. Se você se vestiu sozinho, glorifique, exalta o nome do Senhor. Se você levou a comida até a boca sem ajuda, glorifique, exalta o nome do Senhor. O ar-condicionado que você sente aqui é na igreja, não é no hospital não. Exalta e glorifica o nome do teu Senhor, aleluia, porque o nosso Deus, minha irmã e meu irmão, Ele já tem trabalhado. É você que não está vendo que quando o inimigo disse: eu
eu vou colocar enfermidade. Ele falou, não vai não, porque tem obra para fazer, e ela não pode ficar presa no hospital, ele não pode ficar encerrado dentro daquele lugar. Já estava tudo pronto, as coisas já estavam encaminhadas, já tinha até uma caneta para assinar aí o diagnóstico. Mas olha aí Deus fazendo o sábio voltar atrás na sua sabedoria. Olha aí Deus fazendo retroceder esse relógio para fazer você compreender que a glória manifesta do seu Senhor se manifesta no poço, mas se manifesta no trono também. Quem foi lançado no poço não morreu no poço, porque Deus estava no poço com ele. Quem foi parar dentro de uma prisão não morreu na prisão, porque Deus chegou lá. O nosso Deus é Deus de pequenas vitórias, que são pequenas para quem está olhando, mas para quem está vivendo é coisa grande. Eu vejo que a partir daquilo que foi ministrado aqui no vídeo, que essa igreja viveu ou vai viver um encontro com Deus, não sei. Momentos onde o Senhor já falou ou irá falar ao seu coração, porque o nosso Deus assim faz. O texto bíblico, irmãos, que lemos, ele fala de uma carta enviada por apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que tem muita dificuldade. A igreja de Corinto não é diferente da Aline, ela não é diferente de você. Essa aqui não é a igreja que deu errado, essa aqui é a igreja gloriosa do Senhor, mas que está ainda batalhando para entender um pouco do que é viver com Cristo da maneira correta. E o texto que nós lemos, ele inicia-se no verso de número 1, e ele vai dizer assim: e eu, irmãos, não é ninguém não, sou eu mesmo, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, eu não falei bonito, eu não quis impressionar. Eu já entendi o que Deus tratou comigo no caminho de Damasco. Eu compreendo muito bem que há momentos em que as belas palavras são maravilhosas e elas envolvem, elas encantam o coração, irmãos. A gente pode estudar muito, e todos nós que aqui estamos, gostamos de estudar, alguns mais do que outros, mas nós sabemos muito bem que a retórica, que a oratória, ela só ajuda a te abraçar. Mas o que transforma a tua vida não é retórica e nem oratória, apesar de adorar falar. O que transforma a vida do ser humano é o poder do Espírito Santo de Deus. O que transforma a tua vida é aquele dinamos que entra destruindo tudo para reconstruir uma nova história. O que transforma a tua vida não são as belas palavras e o quanto eu vou conseguir aqui conjugar o verbo da maneira correta. O que transforma a tua vida é o quanto de abertura você tem dado para o Espírito Santo mover e movimentar o interior do teu coração. A gente pensa em grandes coisas como algo financeiro, nós pensamos em grandes coisas como algo poderoso que se manifesta na conta bancária, uma família inteira na presença do Senhor. Mas quem aqui tem uma família inteira na presença do Senhor sabe muito bem que ainda assim batalhas se levantam, problemas chegam, porque quando a gente não tem uma família inteira na presença do Senhor, a gente pensa assim: quando tiver, vai ser tudo diferente, a gente vai falar a mesma língua. Mas não é assim, irmãos. Satanás não gosta de família, e ele trabalha e peleja 24 horas para destruir a família que 100% está na presença e a família que 50% está na presença. Mas você foi semeado dentro daquele lar e daquela casa, e o nosso Senhor tem usado a tua vida para a manifestação do poder dele naquele lugar. 100% exalta o nome do Senhor. Tem batalha, mas tem vitória também. 50% exalta o nome do Senhor, tem batalha, mas tem vitória também. Tem vitória, irmãos, tem vitória, tem vitória. Pode ter luta, pode ter problema, mas tem vitória. Apóstolo Paulo sabe, não é com beleza de palavra que eu estou falando com vocês, não. Eu só estou falando porque eu sei muito bem que eu fui crucificado com Cristo. É isso que ele vai dizer lá aos Gálatas, no capítulo 2, no verso de número 20, ele diz: eu não estou para viver alguma coisa, mas eu já estou vivendo, eu já fui crucificado com Cristo. Eu já estou vivendo essa nova realidade. Eu não estou esperando o dia que a porta vai abrir, não. Porque eu sei que a partir do momento em que Deus, irmãos, isso é poderoso demais.
A partir do momento em que Deus te faz uma promessa, essa promessa já existe. Essa promessa pode ainda não ter se materializado nas tuas mãos, ela pode ainda não ter acessado os teus olhos, você ainda pode não ter sentido nos teus lábios o sabor dessa promessa, mas em Deus essa promessa já existe. Eu estou aqui falando com pessoas que precisam ter o coração reanimado a respeito de promessas que foram declaradas por Deus, e Satanás está dizendo na sua mente: não, o teu Deus te prometeu, mas está passando o tempo e essa promessa não acontece. Não, essa promessa ainda não foi vista pelos teus olhos naturais, mas se com os olhos da fé você entender que quando Deus promete, Ele cumpre, porque o teu Deus não volta atrás nas palavras que Ele declara nessa terra, você vai começar a exaltar o nome do Senhor de uma maneira diferente, você vai dar culto em ação de graças antes de ver a vitória chegar na tua mão, porque você vai compreender que o teu Deus já fez todas as coisas, tudo que Ele tinha de fazer, Ele fez no alto da cruz. Todas as coisas que tinham de ser conquistadas para nós, foram conquistadas no alto daquela cruz. O sangue de Jesus foi suficiente para todas as coisas, o sacrifício de Jesus é suficiente para todas as coisas. Apóstolo Paulo está dizendo: eu já fui crucificado, eu já estou crucificado. E com isso, ele diz no início dessa mensagem, deixa eu olhar a hora, ele diz: eu fui liberto de um amor por mim mesmo, porque é como se ele estivesse dizendo isso. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, o amor é trocado. Antes nós amávamos a nós mesmos, irmãos. Nós tínhamos amor pelo nosso próprio eu, e isso destruía a nossa vida. Mas a partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a amar a Deus ao invés de amar a nós mesmos. E você vai se perguntar por que que isso é importante para viver as coisas e as grandes coisas do Senhor. Isso é importante, irmãos, porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós passamos a buscar em Deus aquilo que Deus sabe e nós ainda não sabemos. Tem coisas que você precisa aprender e conhecer em Deus para que você possa orar em linha com o Senhor. É isso que diz a palavra: quando as minhas palavras estiverem em você, quando você entender quais são as minhas palavras, você vai pedir todas as coisas e elas serão feitas. Sabe por quê? Porque você vai pedir aquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Eu vou fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você já viu por algum acaso em algum dos textos que falam sobre os milagres realizados por Deus através da vida de Elias e Eliseu, alguém olhando para o céu e perguntando: papai, agora o que eu faço? Não, nenhum deles perguntaram. A viúva bateu na porta do profeta: ei, Eliseu, estão querendo levar os meus filhos para serem servos. Ele não olha para o céu, ele não pergunta para Deus: e aí o que eu faço? Não, ele olha para ela e diz: o que você tem na sua casa? A vida do profeta é uma vida tão inclinada à vontade de Deus, ele se envolve tanto com o Senhor, que ele já vai sendo induzido, conduzido pelo Espírito de Deus a saber o que fazer quando a oportunidade aparece. Eu quero declarar nesta noite a você que falou aqui ou que vai viver essa experiência, você vai se envolver com Deus de uma maneira tão profunda, tão real, que o Senhor vai conduzir a tua vida de uma maneira tão diferente daquele envolvimento primeiro da tua caminhada, que o Senhor vai começar a dar a você o direcionamento. Quando você for orar por uma pessoa, você já vai saber o que falar e talvez será conduzida ao interior da vida daquela pessoa, ao interior da vida daquela mulher, daquele homem, porque não vai ser você a falar, mas vai ser o Espírito de Deus a declarar através dos seus lábios. O nosso Deus está à procura dessa geração que tem lenha para queimar, como declara o louvor. Mas ter lenha para queimar não é para aquecer a tua casa não, querida. Ter lenha para queimar é ter lenha para aquecer a casa de alguém. Ei, tem casa por aí fria,
que precisa do fogo do Espírito que está na tua vida. Tem casa por aí que precisa do fogo que está em você. E essa chama precisa começar a fazer a diferença em outros lares. Ei, deixa Deus te queimar nessa noite, meu amado, minha amada, porque você vai sair daqui para aquecer outras vidas também. O Cristo que vive em nós, o Cristo que vive em você, é dele que você recebe toda a força para que você conquiste as suas vitórias. Porque tem horas, minha irmã, que a gente já não tem mais força para nada. Essa é uma verdade. Tem momentos na vida, aqui estamos em uma oportunidade para falar a mulheres, mas os homens também estão aqui para ouvir. Mas há momentos na vida que a gente já não tem mais força para nada. A gente só está indo porque tem que ir. É porque nos comprometemos com Deus. É porque declaramos para Ele que nunca faríamos nada que atentasse contra aquilo que pertence a Ele, que é a vida que Ele nos deu. Mas a verdade é que a força a gente já não tem mais. Só que a grande questão, irmãos, é que quando nós nos aliançamos a Deus, nós deixamos de caminhar em uma areia movediça e somos levados a pisar em uma rocha verdadeira. Eu quero dizer para alguém aqui que entrou nesse lugar dizendo que a vida está descendo cada vez mais baixo. Deus está dizendo para você, talvez as tuas emoções estão te fazendo sentir. Porque sentir, todo mundo sente, pode sentir o que quiser, mas se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, o que você está sentindo faz parte das suas emoções. Mas você não vive mais descendo a ladeira da areia movediça que vai tragando a vida do ser humano. A tua vida não será tragada por essa situação que você está vivendo hoje. A tua casa não será engolida por esta areia movediça que está se apresentando da parte de Satanás, não. O teu pé, minha amada, ele está sobre a rocha. A rocha não vai deixar você descer, a rocha não vai deixar você descer, não, porque o teu Deus continua cuidando de você. Confia no teu Senhor. Confia no teu Senhor. Você está ouvindo isso? Confia no teu Senhor. Mas está dando tudo errado. Confia no teu Senhor. Mas as coisas não estão indo bem. Confia no teu Senhor. Deposite a tua confiança nele. Apóstolo Paulo não confia na sabedoria dele, não. Apóstolo Paulo confia na sabedoria de Deus. Ele sabe muito bem que a sabedoria humana é falha. Os nossos planos dão errado. A gente escolhe mal quando não é conduzido pelo Espírito de Deus. Mas ele decidiu depositar a sua confiança no seu Senhor, porque ele sabe que com Deus vai dar tudo certo. Ainda que aos olhos humanos as coisas não estejam bem, vai dar tudo certo. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que é com fraqueza que ele vai levar a mensagem, porque a sua fé está repousando no poder de Deus. Ele repousa no poder de Deus. Ele descansa no poder de Deus. Ou coisa difícil é descansar. Ouvir um tema como esse, vivendo coisas grandes. Esse tema, irmãos, ele é lindo. Mas você sabe que entrando nesta casa, as tuas emoções não estão te deixando olhar e enxergar aquilo que eu falei no início. As nossas emoções, elas trabalham muito contra nós. Infelizmente, as mulheres são mais afetadas pelas emoções do que os homens. Às vezes, quando eu estou nos meus piores momentos, o Wallace consegue olhar para mim e falar assim: Aline, enxerga por aqui. Porque a razão é muito importante, mas a emoção, ela trabalha contra nós. Às vezes Deus está trabalhando, irmãs. Às vezes Deus está abrindo a porta. Às vezes o Senhor está enviando tudo que você precisa, mas ainda assim, porque uma vírgula não aconteceu, você não consegue enxergar o poder de Deus.
Às vezes Deus já está movendo tudo, mas porque uma coisa não aconteceu, você não consegue entender que Deus está contigo. Então, o texto, ele nos diz que o apóstolo Paulo está não repousando em si, mas ele está repousando no poder de Deus para levar a mensagem àquele povo. E Deus falou forte ao meu coração na minha casa, irmãos, quando eu estava lendo a palavra e orando ao Senhor, pedindo a direção para falar à igreja. É necessário descansar, porque você está ouvindo uma mensagem hoje, mas amanhã, eu nem digo amanhã, daqui a pouco você vai voltar para sua casa. E quando você voltar para sua casa, lá dentro da sua casa, eu tenho a ousadia da fé de dizer que alguns chegarão lá e já verão um novo tempo se iniciando. Irmãos, eu não falo isso por causa do altar, não, eu falo isso porque eu já vivi. Eu já botei o meu joelho no chão, orei, falei com o Senhor, e quando eu me levantei, a resposta chegou, irmãos, porque o nosso Deus continua o mesmo. É isso que a Kiara ministrou em louvor através da vida dela para a sua vida aqui. O Deus que nós servimos é o mesmo. Mas nós sabemos também que há momentos em que Deus não envia a resposta no primeiro momento. E aí o que a gente faz? Não, a gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, descansar nele, porque o mais que você precisa, Ele fará. Há uma notícia de Deus para o meu coração e para o teu coração nesta noite. Descansa em Deus e acredita que a destra poderosa do Senhor está se movendo ao teu favor. A mão de Deus está trabalhando de forma invisível para libertar aqueles que são seus. A mão de Deus está tocando nesta noite, e eu creio nisso, irmãos, que um ajuntamento desse aqui ainda corre cura, que um ajuntamento da igreja ainda tem o poder de Deus, a virtude de Deus se movendo para curar. Eu ainda creio nisso, irmãos. A igreja não pode perder a fé em milagres, a igreja não pode perder a fé no poder de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus. Nós não podemos perder a fé no poder de Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas capítulo 13, que tem uma mulher, irmãos, que ela ia sempre ao templo para orar. Você conhece essa mulher? Uma mulher paralítica. Ela estava sempre no templo orando. Era dia de sábado e mais um dia, aquela mulher que estava 18 anos. Quando eu olho para isso, irmãos, isso aqui é simples de ser lido, mas deve ter sido muito difícil de ser vivido. Uma mulher que há 18 anos estava sendo atormentada por um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada e a perspectiva da sua vida era apenas e tão somente o chão. Era isso que essa mulher via ao longo de 18 anos. O chão, minha irmã, o chão. O texto bíblico vai dizer para nós que um dia Jesus entrou naquele lugar, naquela sinagoga, era dia de sábado, e entrando ali, o texto diz no verso de número 12, que ele chamou-a a si, assim como ele chama algumas pessoas aqui hoje, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu fico imaginando aquela mulher ouvindo essa frase. E aqui, sem ferir o texto, sem criar heresia, sem criar problema para ninguém, eu posso dizer para você uma coisa que eu li, que isso mexeu comigo, minha irmã. Na Babilônia, de onde veio a realidade das sinagogas, se entendia que dia de sábado era dia onde espíritos malignos rodeavam a terra para inquietar e entristecer o coração de pessoas, coisas da Babilônia. Então se compreendia, segundo o que declara a história e não a Bíblia, que tinham pessoas que dia de sábado eram atormentadas por espíritos malignos, por isso tinha tanta sinagoga na Babilônia, porque dia de sábado era dia de adorar as divindades para que esses espíritos não tivessem poder sobre as suas vidas. Então, sem criar problema, mas licença poética a gente pode. Eu imagino aquela mulher se sentindo, se ela conhecia a história da Babilônia, mais filha
da Babilônia do que filha de Abraão. Eu imagino aquela mulher entrando na sinagoga dia após dia, sábado após sábado, e dizendo: nada muda. E dizendo, talvez ao seu próprio coração: cadê as coisas grandiosas que sucederam no passado? Aquele Deus poderoso que abriu o mar, aquele Deus poderoso que fez com que codornizes fossem derramadas do alto dos céus para que saciasse a fome do povo. Cadê essa história toda? Tem muita gente na casa de Deus que entra e sai e mais se sente filha da Babilônia do que filha de Abraão. Tem muita mulher de Deus que está olhando e se perguntando: por que a minha vida não muda? E mais parece que eu estou sendo filha atormentada do que filha amada. Mas Jesus, que não perde a oportunidade, que nunca vai deixar que algo se prolongue, se perpetue na vida de ninguém, naquele dia, ele viu a oportunidade de mudar a vida daquela mulher e manifestar o poder de Deus de uma maneira tão grandiosa, através de uma frase liberada. O texto é apenas esse, irmãos. É tão simples Jesus curar. Aleluia. Ele declara: estás livre da tua enfermidade. É tão simples Jesus mudar uma história. A gente fica pensando que vai ter que chegar, que vai ter que fazer, que vai ter que ter pompa, que vai ter que ter coisa para ser vista na internet, mas o nosso Deus diz: não, é simplesmente isso. Estás livre da tua enfermidade, estás livre daquilo que te aprisiona, estás livre daquilo que embarga a tua garganta na hora de adorar, estás livre daquilo que impede você de erguer as mãos com liberdade e dizer que o teu Senhor cuida da tua vida. Estás livre, estás livre, estás livre. É tão simples Jesus realizar milagre nessa terra. Estás livre, estás livre, estás livre. Irmãos, isso aqui não é encantamento, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra liberada, que diz o texto bíblico, não volta para ele vazia, antes de fazer aquilo que apraz no meio da casa, no meio do povo de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada no meio da igreja, ela trabalha em favor daquele que crê. Eu não sei, querida, quando que os teus olhos verão aquela palavra cumprida, mas eu sei que no alto, no céu, ela já está sendo cumprida em Deus. Eu sei que tem gente que vai sair daqui livre. Eu sei que tem gente que vai sair daqui sentindo que algo saiu do seu ser. Eu sei que tem gente que vai sair daqui experimentando a liberdade de Deus. Eu sei que tem gente que vai sair daqui consciente de quem é em Cristo Jesus. Eu sei, irmãos, eu sei, porque eu tive um encontro com esta palavra que mexeu o interior do meu coração. Oh, Senhor, aleluia. O nosso Deus, Ele veio aqui hoje para cortar algumas coisas que prendem, algumas coisas que ainda estão prendendo, coisas que estão ainda aprisionando. Porque o nosso Deus faz assim. Pessoas que são libertas por Deus, pessoas que desejam viver grandes coisas, precisam viver a libertação a partir do seu coração, de onde provém as saídas da vida. Viver a libertação a partir dos seus lábios, porque da boca sai vida e sai morte. Viver a libertação a partir da sua mente, porque uma mente cativa nunca vai conseguir viver nada. Tem uma frase que eu posso, toda vez que Deus me lembra, eu falo. Eu lembrei agora, eu vou falar. Virando a esquina, no bairro onde eu moro, Deus falou comigo: Aline, não adianta eu colocar você dentro de uma casa bonita, eu dar a você o melhor travesseiro, se a sua mente é de escrava. Deus falou isso comigo. Eu, nova na caminhada, sua mente é de escrava, Aline. Você pode deitar no melhor travesseiro, que você vai pedir licença para deitar no teu travesseiro. Você pode fazer qualquer coisa, eu posso dar a você os melhores benefícios dessa terra, ainda assim você vai pedir licença para sentar numa cadeira que é sua. Antes de te dar qualquer coisa, eu preciso libertar a tua mente.
Irmãos, a gente quer ouvir Deus dizendo assim: hoje chegou o dia de viver as grandes coisas. Grandes coisas só são experimentadas por aqueles que já tiveram a mente expandida, a mente dilatada e, se possível, a mente de liberta para viver grandes coisas. Porque senão ele coloca um governador que vai ficar pedindo licença para governar. Ele dá a você vestes reais, você vai colocar no cabide, vai perguntar se alguém quer usar. O nosso Deus está mexendo na tua mente no dia de hoje, para que você tenha essa mente transformada que diz a palavra de Deus. Porque se não for assim, irmãos, não adianta viver o novo, não adianta viver o grande. E Deus falou ao meu coração: é necessário que você tenha a sua mente transformada para você saber identificar na sua vida o que é de verdade, irmãos. Olha isso. O que é de verdade herança e o que é lixo. Eu já acompanhei algumas pessoas que receberam casas em herança. Faleceu o dono da casa e aí a pessoa recebeu a casa em herança. A hora de limpar é a hora mais importante, porque tudo que está dentro da casa, ela recebeu em herança. Só que tem coisa dentro da casa que é lixo. Tem coisa dentro da casa que é útil. Quem não tem a mente transformada nunca vai saber identificar o que é herança e o que é lixo. Você entende o que Deus fala com você? Tem muita gente que está confundindo herança com lixo e está carregando como um grande acumulador coisas que já não deveriam mais fazer parte da sua história. Hoje é dia de limpeza, querido, porque o nosso Deus é especialista em limpar a casa. Hoje é dia de separar o que é lixo, vai para o lixo. O que é herança de Deus para a tua vida fica dentro da casa, mas o que é lixo vai para o lixo. Mágoa não faz parte da herança, vai para o lixo. Dúvida não faz parte da herança, vai para o lixo. Medo não faz parte da herança, vai para o lixo. Incredulidade não faz parte da herança, vai para o lixo. E tem muita coisa em você que você sabe que é lixo. Nessa noite Deus está dizendo: me dá liberdade para eu entrar, que eu vou tirar daí, ainda que você não tenha força para abrir mão. Deus está dizendo: tá difícil, abre mão, mas deixa eu entrar, que eu tiro, eu limpo, eu transformo, eu liberto, eu curo, eu limpo. Deixa ele limpar. Oh, meu Deus amado, deixa ele limpar. Deixa ele limpar. Porque se ele não limpar, seremos como Esther, irmãos. Esther é uma menina que recebe uma grande oportunidade. Quem terá a oportunidade que Esther teve? Quem terá, irmãos? Poucas pessoas terão a oportunidade de viver o que aquela menina viveu. Uma menina judia que vai parar dentro de um palácio. Quem tem a oportunidade de viver essas grandes coisas? Não é verdade? Mas a história, a Bíblia também vão indicar que ela era órfã. E certamente, irmãos, se tem um instituto, não sei se nós podemos chamar assim, mas se tem uma realidade que gera muito lixo dentro de alguém, é orfandade. Orfandade gera lixo. Orfandade não se vive só quando você perdeu pai e mãe. Porque tem muitas pessoas que são órfãos de pais vivos, de mães vivas. Não sabem o que é o cuidado e o amor. Não sabem, não têm a menor noção do que seja amor de verdade, cuidado de verdade. Foram negligenciadas ao longo da sua vida e ainda trazem em si os lixos emocionais que vieram dessa orfandade. Olha que coisa terrível. Mas Isaías 41, vá comigo lá. Isaías 41 mostra para nós um texto que não tem conexão direta com o texto de Esther, tá certo? Mas lendo Isaías 41, verso de número 17, olha só que coisa linda. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel.
não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Deus está fazendo isso para mostrar ao povo a sua aceitação. Deixe isso guardado no seu coração. E plantarei no deserto cedro, a árvore de cita e querida, a história e a própria Bíblia vão dizer que o nome da menina, Esther, também é Hadassah, que significa murta. Quando lá dentro daquele palácio ela foi plantada, Deus já estava dizendo antecipadamente, antes, e isso aqui me marcou, irmãos, antes que a estaca fosse posta no chão, antes que a forca fosse preparada para o povo de Israel, já tinha uma murta plantada dentro do palácio, e era indicação de Deus, de que haveria aceitação para o povo, e de que ele aceitaria o arrependimento do povo. Esther precisa ser tratada, porque senão ela não consegue aceitar o seu chamado. Grandes coisas estão para acontecer, mas a menina Esther precisa separar o que é lixo do que é herança. E o que vai fazer essa separação? A palavra dura de um primo ou tio, que vai dizer para ela, não pense no teu ânimo, que você não está nesse lugar para viver isso para o qual nós estamos hoje separados. O povo está para morrer, você está dentro do palácio. Chegou a oportunidade de fazer a diferença. A gente sempre pensa que fazer e que viver grandes coisas será para nós apenas, mas o nosso Deus, ele vai fazer você viver grandes coisas. E ouça com atenção, porque quando chegar a oportunidade, você não vai poder fazer cara de bobo e dizer que essa não é a oportunidade da sua vida. O Senhor vai plantar você em um lugar. Tem gente aqui que vai passar em concurso, que vai pisar numa terra, que vai ser levado para um lugar. Essa pessoa vai chegar nesse lugar, ela vai trabalhar nesse lugar, mas está ali porque será agente de transformação para levar vida para outras vidas. Não pense que você foi plantada naquele lugar, naquela casa, naquele terreno. Muita gente diz assim, eu já queria ter saído daquele lugar há muito tempo. Se o Senhor te plantou naquele lugar e ainda não deixou você sair, murta, é porque Ele está mostrando a aceitação dele naquele lugar, e ele quer resgatar vidas naquele lugar. Então deixe Deus usar você e separe o que é lixo do que é herança, porque o nosso Deus vai mover grandes coisas na tua vida. O nosso Deus vai mover grandes coisas na tua história. O nosso Deus vai fazer com que forca fique sem lugar e sem ação, porque você se levantou nessa terra. Vai ter quem tinha que morrer se levantando e ficando vivo para a manifestação do poder do nosso Deus. E isso vai acontecer porque você vai se levantar. Ei, Esther, Deus está dizendo para você, se levante, separe o lixo da herança e vai viver a maravilha de Deus na tua vida. Eu já estou caminhando por fim por causa da hora. Nós viveremos grandes coisas. Nós viveremos grandes coisas. Apóstolo Paulo, no texto que lemos, ele vai olhar para o Antigo Testamento, mais especificamente para os textos que estão em Isaías 52 e Isaías 64, talvez. Olhando para o Antigo Testamento, ele vai lembrar que esse Deus que nós servimos é um Deus que faz grandes coisas, que a mente do ser humano não pode acessar. A mente do ser humano não consegue acessar e construir da maneira que Deus constrói. Isaías 64, irmãos, o texto que nós lemos, é uma oração que inicia-se no capítulo de número 63. Isaías está em oração. E ele vai clamar ao Senhor, ainda que esse povo tenha falhado por muitas vezes, tenha fracassado, porque o povo fracassou. Nós fracassamos também. Nós também fracassamos, nós também erramos, nós também não conseguimos fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos. Mas o nosso Deus é o Deus que continua investindo.
O teu Deus é um Deus que investe. Eu quero terminar essa mensagem nesse tom. Quem investiria na Aline? Talvez ninguém. Quem investiria em você? A gente já fracassou tanto, a gente já errou tanto. A gente já se comprometeu tanto com Deus, fazer tanta coisa e no final não fez. Entretanto, Isaías está dizendo: ó, se tu fendesses os céus novamente. Ah, se tu rasgasses os céus novamente. Se o Senhor fizesse as tuas maravilhas como tu fizestes no passado. Nosso Deus é Deus que fará coisas maiores. E eu posso sair daqui sem falar a todos os grupos, mas tem um grupo que eu não posso deixar de falar. O grupo singular. Porque quando eu comecei a orar a Deus, foi o primeiro grupo que Deus colocou em meu coração. As mulheres que estão na casa e que hoje ainda estão solteiras, viúvas. Eu fui tocada pelo ministério singular da primeira igreja batista do bairro das Graças,